Assunto, nós vamos falar deste anjo selador, de Ezequiel capítulo 9. Ah, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Mas como é que essa escritura se cumpriu segundo as palavras do profeta levantado por Deus nesses últimos dias, o sétimo anjo? Então nós vamos apertar o play aqui nesta noite para que ele responda para nós como é que a escritura de Ezequiel 9 se cumpriu e se cumprirá. Bom, vamos por partes então. A primeira vez que ela se cumpriu foi nos dias do nosso Senhor Jesus sobre a terra. Logo ali naqueles dias e alguns dias depois, como nós vamos discorrer. Então, naquele período, foi a primeira vez que essa escritura se cumpriu. Para os judeus, pais. A segunda vez que essa escritura vai se cumprir será para os judeus filhos, os 144 mil. Quem disse isso? O profeta de Deus. Não vou usar todas as citações que ele diz a respeito para provar que já se cumpriu e vai se cumprir nos filhos, porque vocês têm acompanhado o programa e nós já temos usado várias citações. Mas eu não poderia de colocar pelo menos uma. Está no quadro aqui, ó. Ele estava falando de Ezequiel 9. E agora aqui vem outro. Agora, se você observar e prestar atenção neste anjo, ele é o mesmo anjo. Ele estava falando de Apocalipse 7 aqui. Ele é o mesmo anjo que saiu em Ezequiel 9, quando os homens vieram detrás dos portões com armas destruidoras e iriam passar por Jerusalém para matar os judeus. Se lembram? Ele disse: segurem, parem, até que vocês passem pela cidade e coloquem uma marca na testa daqueles que gemem e choram pelas abominações feitas na cidade. Está certo isto? Então, depois que ele fez aquilo, então ele permitiu que eles fossem e matassem. Esta foi a perseguição debaixo de Tito. Agora, veja, ele é o mesmo anjo que surge novamente vindo do leste, em Apocalipse 7, e de onde Jesus virá, e ele tinha o selo do Deus vivo. Ele diz que é o mesmo anjo. Está vendo aí? Então não é eu que estou dizendo. Ele disse que já aconteceu lá atrás, e ele disse que vai acontecer de novo quando os 144 mil forem selados, de acordo com Apocalipse 7. E nós vamos ver que teve judeus que foram poupados lá, no dia dos pais. Nem todos foram mortos por Tito, mas Deus reservou um remanescente para si. E nós vamos ver que nem todos os judeus morrerão nas mãos aqui deste Tito moderno, que é a besta e a imagem da besta, que trará uma perseguição sobre os judeus, tentando matar todos os judeus. Mas a Bíblia já predisse que 144 mil vão escapar. Não resta dúvida. O que eu gosto é o seguinte: este nosso profeta, ele não contradiz Ezequiel, ele não contradiz Jesus, porque o próprio Jesus disse que escaparia. Ele disse: quando virdes a abominação desoladora, escape, porque está chegando a hora. E eles ouviram as palavras de Jesus e escaparam. Mas muitos outros milhões ou milhares morreram, porque não ouviram, desobedeceram. Então, está provado aqui que já se cumpriu Ezequiel 9 na primeira vinda, e Ezequiel 9 vai se cumprir na segunda vinda para os judeus. Muito bem. Vamos lá então. Já vimos isto sem sombra de dúvidas. A escritura está aqui, claro, temos que colocar Ezequiel 9, do verso 1 ao 6. E eis que viam 6 homens, no verso 2, a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze, e a glória de Deus se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele, depois que ele passar, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Olha que coisa interessante, não é? Então, nos dias da matança, das pragas, tinha uma classe que eles não podiam tocar. E isso vai nos levar lá para Apocalipse 15, 16, que nós temos falado aqui quase a exaustão, não é? Muito bem, mas vamos lá, vamos com calma. Vamos com calma. Olha, eu tenho uma notícia boa para vocês. Você quer saber quem é este anjo selador?
E eu lembro que na época que eu comecei a entrar nesses assuntos, eu me deparei ali, meio que correndo, eu falei, olha, tem essa mensagem é muito boa. E nesta mensagem, chamada O Selo do Cristo, de 1955, o profeta de Deus conta para nós quem é o anjo. Ah, mas é o Espírito Santo? Não, não, o profeta vai dizer para nós quem é este anjo. Ah, mas não é o Espírito Santo? É. Mas ele vai dar o nome da pessoa que o Espírito Santo estava usando. É uma pessoa ou pessoas. Tá? Vamos lá então. Vamos começar aqui, ele começa bem devagar. Vamos lá, dá uma olhada lá. Nota então que ele viu 6 homens vindo com armas destruidoras. Lá vinha o homem do altar, vestido todo de branco, com um tinteiro de escrivão ao seu lado, na sua cintura. No verso 3, e notem, antes que os homens pudessem passar e matar na cidade, ele disse, ide primeiro a misericórdia de Deus antes do juízo. Tenho certeza que isto é o que a América está ouvindo agora, a misericórdia apresentada ao povo antes do juízo. Então, quando ele viu este homem ir adiante, o escrivão, com o tinteiro na sua cintura, ele disse, ide na cidade e coloque um selo nas testas destes homens em Jerusalém, que gemem e choram pelas abominações feitas na cidade. Isto é, antes da grande destruição do ano 96 depois de Cristo, quando Tito cercou os muros de Jerusalém, a cidade. O Espírito Santo passou primeiro, o homem vestido de branco com o marcador, o lápis na sua cintura, para pôr uma marca sobre os homens que gemiam e choravam pelas abominações feitas na cidade. Deus predizendo, para que se certificassem de se aprontar. Eu quero te perguntar algo. Se aquele mesmo anjo viesse à cidade, o qual era o Espírito Santo, vestido de branco, como na sua pureza, se aquele anjo viesse a esta cidade hoje, à noite, passasse nas igrejas pentecostais, onde no mundo que ele encontraria homens que gemem e choram e imploram a noite toda em oração pelas abominações que são feitas na cidade? Quem ele marcaria? Pôr um selo sobre aqueles que gemem e choram pelas abominações. Os demais, não chegue nem perto deles. Eles são muito religiosos, mas não chegue perto deles. Deixe eles para lá. Eles não estão interessados. Eles não estavam interessados na minha obra, então agora sou eu que não estou interessado neles. Deus deu uma chance a eles. Eles não quiseram ouvir, então prossigam. Então, quando aquilo foi cumprido, então todos os anjos voltaram e disseram, peguei todos que estavam chorando e gemendo, pesarosos pelos pecados da cidade. Ele disse, agora é o seguinte, anjos, vocês aí com as armas destruidoras, já selaram o que tinha que selar? Agora vocês vão lá e matem tudo, completamente. E aquilo foi cumprido. Eu quero que você pense em Apocalipse 15 e 16, os anjos de destruição. No dia quando Jesus foi crucificado, mas aqui ele vai contar para nós quem é este anjo, tá? Do selo. No dia quando Jesus foi crucificado, agora ele vai contar todo o contexto, tá? Vamos ver. Não é Jesus o anjo selador. Não, não é ele não. Não, ele vai falar aqui que não é. No dia quando Jesus foi crucificado, ele depois enviou de volta. Ele disse, vocês me blasfemam? São perdoados. Mas quando blasfemardes do Espírito Santo, então ele tinha que vir primeiro. Nunca será perdoado, pois o povo não estava selado ali, nos dias de Jesus. A obra de Deus não estava terminada ainda. O sacrifício ainda não tinha sido feito. Jesus não havia sido crucificado. O Espírito Santo não havia vindo. Mas no dia de Pentecoste, lá veio um som do céu como um vento impetuoso. E aqueles judeus que haviam estado chorando e gemendo pelas abominações feitas na cidade. Ó quem é que escapou aí, ó. Os 120 do aposento alto. Eles estavam no aposento alto, todos em comum acordo, não dizendo assim, minha igreja é melhor que a sua, eu pertenço a isto aqui, e a nossa igreja tem a melhor cúpula. Não é isso. Eles estavam todos em um lugar, cooperando no avivamento, todos de comum acordo, pois eles tinham a promessa de algo. Deus havia juntado seu povo, e lá veio um som do céu como um vento impetuoso, encheu a casa toda onde eles estavam assentados, e lá pelas ruas se foram, não falando uma linguagem desconhecida agora. Deus fez de cada um deles um pregador. Quando saíram, eles pregavam numa língua que cada homem que ouvia entendia tudo o que eles diziam. É verdade. E quando eles saíram lá fora pregando em cada dialeto, Deus teve de fazer aquilo. Jesus tinha dito, ide, o evangelho começará de Jerusalém. Esperai na cidade de Jerusalém até que sejais revestidos de poder do alto. E saiu de Jerusalém para os judeus, e depois para os samaritanos, e depois para os gentios. Era a única maneira de Deus fazê-lo. Não um monte de confusão. Não.
Foi bem diferente de Babilônia. Em Babilônia eles não conseguiam se entender, mas aqui ele consertou a Babilônia. Então, eles conseguiam entender uns aos outros. O consertor com S ali, né? Uns aos outros. Eu penso hoje que é a hora quando Deus deve consertar, quando os homens devem permitir Deus consertar seus corações, onde possam entender uns aos outros. Notem, quando o Espírito Santo veio, Deus selou aquelas pessoas no reino de Deus, ao anjo selador. E aqueles judeus se levantaram lá e riram deles, zombaram deles, disseram: esses homens estão bêbados de vinho novo, eles saíram de lá de coração leve, todo o medo saiu deles, seus corações em fogo, queimando com o amor de Deus, saindo e pregando. Até mesmo eles não conseguiam falar a língua própria deles. E Deus estava falando através deles para as pessoas, lhes dizendo acerca da ressurreição de Jesus Cristo, o próprio Deus falando. Eles falavam em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo estava concedendo a linguagem do povo que estava lhes ouvindo, que estavam pregando o evangelho a eles. Então, cada pessoa podia se pregar em hebraico, que cada pessoa dos países diferentes entendiam na língua deles. Foi uma coisa bem sobrenatural. Paulo apareceu pregando, Pedro, Tiago, João, todos eles pregando o evangelho, o batismo do Espírito Santo, a obra consumada de Deus, o selo do Deus vivo. O anjo já tinha marcado cada judeu que receberia, ele que tivesse chorado. Veja o que Paulo disse. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Ele diz isso em Atos 20, 31. Também diz em Atos 20, 20. Paulo, como nada que fosse de proveito, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Paulo falando em relação aos judeus. Agora, isso foi quando os judeus receberam o Espírito Santo e aquele povo teve a chance de ouvir. Deus falando através dos pregadores, através da inspiração, pregando o evangelho para eles. Até mesmo quando eles nem sabiam o que estavam dizendo. Eles estavam pregando o evangelho para aqueles judeus e eles o rejeitaram. Deus pregou o evangelho. Deus pregou o evangelho. Durante a era, até por volta desde o ano 33 a 96. E ainda assim os judeus rejeitavam. Deus se virou para os gentios. Então o anjo de misericórdia, o anjo do selo, que é o anjo de misericórdia, deixou aqueles judeus. E um deles foi para a igreja gentia. Opa, quem que é o anjo então? Peraí, tem mais. Então esse anjo, na verdade, são anjos que estavam usando Pedro, Tiago, Felipe, André, Paulo, Silas. E este anjos que tinha o batismo do Espírito Santo, que podia selar as pessoas, os demais judeus, quando eles começaram a rejeitar, os judeus começaram a rejeitar, o que eles fizeram? Eles se viraram para os gentios. E um destes anjos, foi para a igreja gentia. Paulo disse: eis que tornamos aos gentios, eles ouvirão isto. E ele foi pregar para os gentios. Então, quando o grande tempo chegou, todas as grandes confederações de igreja se ajuntaram e foram para a cidade, e Tito cercou a cidade e por anos segurou eles lá, por 2 ou 3 anos, até que morriam de fome, e cozinhavam seus próprios filhos, e os comiam. Então eles os massacraram quando eles chegaram, eles não tiveram dó de nada, para cumprir o que Ezequiel disse. Completamente destruídos, o sangue escorria, a cidade foi queimada, não foi deixado pedra sobre pedra, porque Deus enviou uma obra consumada do Calvário, e as pessoas tamparam seus ouvidos para aquilo, e o diabo furou as orelhas deles, e eles são o que são hoje. Amém. O selo do Cristo. Essa profecia de Ezequiel 9, este anjo selador, sabe quem era o anjo selador? Paulo, Pedro, Felipe, André, Silas, Bartolomeu, Judas, todos aqueles que estavam no aposento alto, o profeta diz: Deus fez cada um deles um anjo selador, pois eles tinham recebido a tocha do Espírito Santo e logo eles podiam passar essa tocha para frente. Eles haviam sido selados com o Espírito Santo, logo eles podiam dar, como Pedro disse: prata e ouro eu não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Então eles eram os anjos seladores. Veja que não era Jesus, pois Jesus não pôde dar o Espírito Santo durante os 3 anos e meio.
Isso é o motivo da discórdia e da falta de compreensão de muitos quando se fala dos 3 anos e meio da primeira vinda e dos 3 anos e meio da segunda vinda para os judeus. Os judeus não receberam o Espírito Santo durante a primeira vinda, durante os 3 anos e meio, não. Jesus não selou ninguém com o Espírito Santo. Ele usou o elemento humano, o agente humano, muito tempo depois, para assim fazê-lo. Eu quero mostrar algo para vocês no quadrinho aqui e vai impactar vocês. E vocês vão perceber que não é o irmão Billy que está inventando nada. Mas isso aqui é importante, viu? Isso aqui é muito importante. Então, olha, nós tivemos aqui os primeiros 3 anos e meio. E olha, as escrituras não podem falhar. As escrituras não podem falhar. Elas são perfeitas. Elas são perfeitas. Vou fazer aqui um risco, ó, a linha do tempo. Depois eu vou pegar aqui mais um quadradinho. E eu vou escrever dentro desses quadradinhos aqui o seguinte, ó. 3 anos e meio da primeira vinda. Primeira vinda. E aqui, segunda vinda. 3 anos e meio. É o mesmo padrão. Você vai perceber, meus amados, que o Espírito Santo não estava disponível durante os 3 anos e meio. Foi necessário o Espírito Santo cair depois, em Atos capítulo 2 aqui, e ele pegou os seus mensageiros, Paulo, Felipe, Pedro, André e os demais, não é? Para que eles pudessem começar a selar os demais judeus. E aí você diz assim, não, mas a escritura de Daniel diz que eles só podiam receber 3 anos e meio de mensagem. Não. 3 anos e meio seria o ministério do Messias ali, não é? E olha só, depois seria o ministério da igreja. Então nós vamos ver que até o ano de 96, aqui foi o período onde o Espírito Santo estava caindo sobre os judeus. Aqui é a igreja, ó, as obras da igreja, Atos 2. E nós vamos ver que aqui, quando terminar esses 3 anos e meio, nós vamos ver, segundo o que o profeta disse na mensagem ou no livro das eras, ele disse que o batismo do Espírito Santo para os 144 mil vem só depois do período da tribulação. E ele diz isso de acordo com Zacarias 12 e de acordo com Apocalipse 1:7 e outras escrituras. Então veja, e nesse período, quem é que vai estar na terra aqui? A igreja. A igreja estará na terra. A igreja estará aqui. Aqui, tudo que eu estou falando aqui é para os judeus. Para os judeus. Não é? Então nós percebemos, veja quantos anos, na verdade, o ministério do batismo do Espírito Santo estava disponível para os judeus. Não é? Até o ano de 96, o profeta disse. E quando eles rejeitaram, então agora Paulo, que foi um profeta judeu, que foi enviado primeiro para os judeus, quando eles rejeitam, então ele se vira para os gentios. E agora nós tivemos um profeta gentil aqui no tempo do fim, e ele começou pregando para os gentios. Mas finalmente os gentios estão rejeitando. Não é? Paulo virou-se para os gentios lá, ele era um judeu. E aqui nós temos um profeta gentil que pregou e a porta se fechou. Eles não quiseram ouvir, eles rejeitaram o batismo do Espírito Santo. Mas há uma promessa de que 144 mil seletos receberão o batismo do Espírito Santo. Está lá em Apocalipse 7. Então, isso é muito interessante. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada que está escrito ali, ó. Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Vamos encerrar então esse primeiro
foco que nós demos aqui. Ezequiel 9, o cumprimento de Ezequiel 9, quem que foi que cumpriu essa escritura? Foram os pregadores. Foram os pregadores que saíram selando os demais judeus. Os pregadores. Pois só os pregadores, o ministério quíntuplo que já estava se iniciando ali, eram aqueles que tinham o Espírito Santo neles e eles podiam passar aquele Espírito Santo, eles podiam assinalar. Eles eram aqueles escrivães que tinham o tinteiro na sua cintura e podiam sair assinalando aqueles que gemiam pelas abominações feitas na cidade e tiveram sucesso. Muitos judeus foram convertidos, mas a grande maioria rejeitou. E quando eles viram que a porta estava realmente se fechando, então agora eles, judeus, se viram para os gentios. E agora nós tivemos o seguinte: essa escritura de Ezequiel 9 se cumpre para os gentios. Pois foi prometido um mensageiro que restauraria de volta o batismo original, o batismo do Espírito Santo da igreja primitiva para os gentios. E ele começa pregando para os gentios. E ele vai pregando para os gentios. E os gentios aceitam. Primeiramente, a noiva tem aceitado ao redor do mundo, mas as portas estão se fechando. E nós, gentios, que recebemos o batismo do Espírito Santo, nós podemos dar, para quem quiser aceitar, o batismo do Espírito Santo, qualquer pessoa.